Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui no nosso episódio vamos falar um pouquinho sobre o ponto de vista. Ponto de vista, ele é um amigo ou é um vilão? Vai depender, né? Tudo é questão do ponto de vista. Não é assim que a gente fala? Então, pois é, o ponto de vista, ele é muito relativo, de acordo com cada um. Mas o que eu observo muito nos nossos dia a dia é que a gente acaba pegando, apontando, né? Acaba trazendo para a gente o ponto de vista negativo de algumas pessoas. E aí esse é o problema. Quando a gente tem alguém próximo, principalmente, onde a gente acaba adotando aquilo, uma postura, né, mais imatura de algumas situações e até mesmo tentando ajudar as pessoas, a gente não percebe, mas acaba incorporando um ponto de vista negativo sobre aquela situação. Todos nós passamos por situações na vida, as chamadas dificuldades. Eu gosto de chamar de estímulos da vida, né? Dificuldade é uma palavra que põe a gente mais potente, né? Da coisa. Olha, eu tenho uma dificuldade, quer dizer, não consigo fazer isso. Quando na verdade é só a gente parar um pouquinho, analisar e sempre vai ter uma saída, sempre por pior que seja a coisa, vai ter uma solução. Mas a gente acaba adotando pontos de vista mais negativos naquela situação. Por vezes a gente vê pessoas, né, ali próximos a nós com um drama muito grande, uma situação, e realmente a coisa às vezes é complicada. Mas o ponto de vista dela em cima daquilo faz aquilo virar um drama. E muitas vezes aquilo atinge uma família inteira, atinge pessoas que estão à volta, gera preocupação, gera revolta, gera desconforto, porque a pessoa não teve maturidade para lidar com aquela situação. Então, o tempo, o amadurecimento, ele vai fazendo com que nós vamos percebendo isso e vamos melhorando esse ponto de vista em cima de cada situação. E eu vou entendendo os porquês da vida, o porquê determinados assuntos, situações, coisas, pessoas acabam fazendo parte da minha vida. Quando a gente compactua com esse ponto de vista negativo, a gente não está ajudando a pessoa. Pelo contrário, a gente está se prejudicando e prejudicando o outro também, alimentando um pensamento errôneo, uma situação errada, onde não vai ter um crescimento, e sim uma dramatização, um vitimismo. Coitada daquela pessoa, coitado do meu filho, coitado do meu pai, né? Sempre tem uma situação ali em que por que está passando tanto por essas coisas? E o drama ele começa a tomar conta. E aí onde tem drama tem uma lista de situações. E a gente acha culpados, a gente acha sempre o mundo externo uma coisa errada. E nós, a coisa mais certa do mundo. Quando na verdade, o que acontece? São esses estímulos da vida, né, para que a gente possa crescer, evoluir e despertar todo o nosso potencial que tem aqui dentro referente àquelas situações. Muitas vezes a gente vê uma pessoa sofrendo em determinada situação, aí outra pessoa, por exemplo, passa por aquilo tranquilamente. Tem ideias muito mais fáceis, muito mais sossegadas, né, e muito mais tranquilas para se resolver determinada situação. Então, aquilo é difícil ou aquilo é fácil? Depende de como a pessoa encara aquilo. Então, na medida que ela vai encarando aquilo, ela vai fazer ser um drama ou ela vai fazer aquilo acontecer e retirar o aprendizado daquela situação. Tudo na sua vida vai depender de como você encara, de como você olha para aquilo. E aquilo fica tão, mas tão enraizado dentro da gente que passa a ser uma verdade. As pessoas não gostam de mim. Então a pessoa tem aquilo tão sério dentro dela que ela não consegue ver outra coisa. Ao iniciar qualquer contato com pessoas novas, ela já traz aquele padrão de que, olha, não vai gostar de mim. Olha, sempre foi assim. O sempre foi assim é uma coisa também que muda muito o ponto de vista. Ai, na minha vida eu canso de ouvir as pessoas falarem, mas sempre foi assim minha vida inteira. Mas ela não parou em momento algum para pensar no padrão dela, de como ela se colocou na vida, né? A forma dela, ela só vê o outro, o espelho.
Então aquilo marca muito para ela e ela fala assim: poxa, as pessoas sempre me rejeitaram. As pessoas sempre tentaram complicar minha vida, sempre tentaram me ferrar. Mas por que isso? Ela não consegue parar e analisar que por vezes ela passou uma impressão, muitas vezes ela foi, né, de uma forma ríspida, arrogante, né, com as pessoas, crítica demais. Então ela vai alimentando aquilo. E o ponto de vista do outro, dependendo das suas atitudes também, ele vai variando, ele vai mudando. Então eu preciso saber se tem uma, se tem duas, se tem três, se aquela coisa se repete na minha vida, é porque tem alguma coisa teimosa aqui dentro. E eu preciso parar um pouco e refletir. Quando é uma minoria, você fala ok, mas quando aquilo começa a acontecer muito, eu preciso parar, olhar e analisar direitinho, para saber exatamente o que vai acontecer dentro de tudo aquilo. Então, o ponto de vista, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, se a gente parar para observar, o ponto de vista nosso, ele é baseado em coisas e situações que a gente já viveu e principalmente pessoas à nossa volta. Pai, mãe, amigos, benhês. Então, será que esse ponto de vista ele é o meu ponto mesmo de vista? Ou ele está baseado justamente no ponto de vista dos outros? Eu absorvi o ponto de vista negativo das pessoas. Então, quando você pega uma reunião de condomínio, quando você entra numa discussão sobre política, numa discussão sobre relacionamentos, observa bem se você não pega, né? Se você não se identifica com o ponto de vista negativo dos outros. Então você teve um relacionamento frustrado e você entra numa discussão com pessoas que também o tiveram. E aí fala, relacionamento não presta, casar é uma porcaria, homem é tudo igual, mulher é tudo assim. Você fala, é mesmo. Né? Então você, de acordo com aquelas experiências que você viveu, você tem um ponto de vista alimentado pelos outros também. Então isso é algo complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples da gente começar a perceber. Porém, muito difícil, porque é um padrão enraizado dentro da gente. Então quando eu paro e olho e falo, não, eu vou mudar isso, aí fica difícil. As pessoas elas estão ali à minha volta, poxa, eu gosto tanto, eu vou tentar ajudar. Mas tentar ajudar não é compactuar com o drama da outra pessoa, e sim trazer as informações mais positivas em cima de cada caso. Não se identificar com o problema. Quando as pessoas são muito próximas a gente, a nossa tendência é se identificar com o problema mesmo. Mãe, a professora me ferrou lá, que absurdo. E você vai lá e acredita fielmente no que foi dito, porque você fala, meu filho não mente. Será? Será que ele não mente mesmo? Será que ele não esconde alguma coisa? Então eu preciso olhar os dois lados para que eu possa ter um ponto de vista sobre aquela situação. Senão eu vou acreditando em tudo que vem passando pela minha frente. Isso tanto de um lado positivo como negativo. E ali nós vamos acumulando experiências que não vão trazer a nossa evolução, que não vão trazer o nosso pé no chão. E sim, a gente vai começar a colaborar para que tudo isso sempre vire um drama na vida daqueles que nos cercam e da nossa própria vida. Então, agir com o bom senso, usar a nossa alma, aquele conjunto de sensos que eu sempre falo aqui para vocês, e observar aquilo para eu sentir realmente se isso aqui é válido ou não, é um caminho que a gente não está muito acostumado. Eu não vou dizer difícil, mas é algo que a gente ainda não parou para utilizar essa ferramenta, como diz a linguagem moderna, né? O bom senso é uma ferramenta que ainda está guardada ali. As pessoas não sabem bem como usar. Elas veem aquilo, mas não sabem bem para que serve aquilo. Então, a gente está começando a aprender um pouquinho de cada vez a utilizar isso. Você vê que o movimento hoje em massa é muito grande. Por quê? Porque é o ponto de vista de alguém bem colocado, bem manipulado e que empurra, todo esse movimento em massa para isso ou para aquilo.
Então a pessoa ela vai seguindo, né? O passa um, passa todo mundo. Ah, mas sempre foi assim. O sempre foi assim é um ponto de vista negativo sobre tudo aquilo que está acontecendo. Então, quando as pessoas, eu vejo a pessoa falar, ah, mas é o meu ponto de vista, precisa tomar cuidado com isso. Será que realmente é o teu ponto de vista? Ou você aprendeu que é assim, esse ponto de vista, dentro dessa situação? A gente não para analisar as coisas. A gente vai sempre no efeito, pelo menos a maioria, no efeito manada. E vai acreditando naquilo. A gente vai tentando mudar uma coisa, colocando uma veste, né, nova, uma roupinha, uma maquiagem nova, nas coisas que são antigas. E isso não faz a coisa ser nova, né? Quando você reforma alguma coisa. Ela tem um padrão antigo ali, ela mantém características do antigo, né? Mas com uma roupagem mais moderna. Então, isso é uma coisa que cabe muito bem, que fica muito legal em determinadas situações, mas em outras não. Então, nós precisamos olhar para isso. Ter um ponto de vista ideal dentro dos meus valores, dos meus conceitos, é muito importante. Mas isso tem que vir de mim, não do outro. Você já observou que a gente não evoluiu como ser humano? As pessoas não evoluíram como seres humanos. Evoluímos muito na tecnologia. Mas hoje, toda vez que a gente precisa de uma referência sobre alguma coisa bacana, legal, né? Alguma coisa que faz com que a gente pare para pensar e refletir, a gente tem que ir lá atrás. Muito lá atrás. Né? Você vai buscar Aristóteles, Platão, Confúcio, Einstein, né? Jung, lá no Egito Antigo, os faraós, né? Afrodite, quando você vai falar. Então a gente tem que buscar deuses do panteão egípcio, grego. Por quê? Porque nós não conseguimos construir uma verdade agora aqui. Isso ficou sempre muito para trás. E a gente ficou tão preocupado em desenvolver tecnologias, em ficar tão independente, né? Supostamente independente, porque ninguém hoje é independente. Né? As pessoas hoje são escravas do celular, de uma rede, de um Wi-Fi. Então a gente tem que buscar muito lá atrás, porque ninguém conseguiu, né? Parou para analisar e trazer essas novas verdades para cá. Então, quando a gente precisa de uma coisa assim, tem que buscar dos grandes filósofos da história lá de 1800, 1500, né? Para poder trazer essa verdade aqui. E isso é muito ruim. Mostra o quanto a gente está deixando de crescer e de evoluir, o quanto a gente ainda está atrasado nesse nosso processo. Então, o ponto de vista parece ser uma coisa muito simples, mas não é. Você tem que tomar cuidado com o que você replica, com o que você vê. As fake news estão aí. É meu ponto de vista. Será? Aí eu acredito. Será? Você para, tem algumas barbaridades que você olha as pessoas falando e fala, ela não entendeu nada. Mas aí a gente põe um ponto de vista crítico. Que absurdo, como é que pode? Essa pessoa faz isso, faz aquilo. A gente julga. E ali nós estamos incorporando o ponto de vista de outras pessoas. Então trazer doses homeopáticas ali, né, para aqueles que realmente querem. E começar a fuçar um pouquinho ali para que a pessoa comece a refletir a respeito daquilo mesmo que ela está fazendo. Hoje a gente vê a pessoa elogiando e xingando a mesma pessoa. Você não sabe se ela gosta, se ela odeia, se ela apoia, se ela não apoia, né? Se ela concorda ou não concorda. Porque ao mesmo tempo que ela fala uma coisa boa, ela também fala uma coisa ruim. Então ela não consegue formar uma opinião sobre determinado assunto. Ela elogia e critica ao mesmo tempo. Então fica numa dualidade que você fala, nossa, é bipolar, né? Hoje eu amo, amanhã eu odeio. E a pessoa ela não percebe que ela faz isso, porque ela vai replicando, replicando, replicando aquilo que ela lê, mas ela não consegue interpretar o que ela leu. Então esse ponto de vista ele se torna completamente errôneo diante de qualquer questão na vida. Então ver um parente com depressão, ver um amigo que, sei lá,
não teve tanta sorte assim, passou por uma dificuldade, você pode sim dar o teu ponto de vista, auxiliá-lo, aquilo, mas não se identificar com o problema dele. Porque o problema dele, ele só vai sofrer com a quantidade de drama que ele colocar em cima daquilo. Quando ele tirar o drama daquela situação e olhar para ela de verdade mesmo, ele tem plenas condições de ter uma solução bacana, de resolver aquilo, de pôr sim o ponto de vista interno dele. E olhar e falar, não, nessa situação eu vou agir desta forma, eu vou fazer desse jeito, porque isso vai ser melhor para mim. Ah, mas isso não é egoísmo? Não. Isso é autenticidade. Então eu fiz uma situação, eu tive uma ação aqui, essa ação causou uma reação ali, essa reação não foi tão agradável. Então eu encaro esse fato, eu olho para isso sem drama, assumo toda a minha responsabilidade dentro da situação, ponho o meu ponto de vista ali e traço uma meta para que eu resolva aquilo. Acabou. Ela não tem sofrimento, ela tem uma maturidade, ela começou a crescer com aquilo e ela vai aprendendo com outras situações assim. E ela sai daquele vitimismo, daquele drama, da culpa sempre dos outros e do mundo. É assim que nós evoluímos como pessoas, como seres humanos. Então esse áudio é para você parar e observar. Será que o teu ponto de vista é teu amigo ou é teu vilão? Será que ele é teu de verdade ou você incorpora o ponto de vista principalmente negativo do mundo e das outras pessoas? Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo e até o próximo áudio.